Bom dia, gente, bom dia. Bom dia para nossa live de terça-feira. Bom dia. Ai, começou a chegar as minhas maravilhosas, a Gena, Bel, Neuza, Cami, Naya. Bom dia. Que delícia vocês aqui, gente, que delícia. Que coisa boa, tô bem feliz. Hoje nós temos uma nova live. Bom dia, Vani. Bom dia. Bom dia. Já tô vendo mentoradas aqui que estão aqui comigo e depois a gente tem reunião hoje, hein? Bom dia, Uli. Anabel, hoje só dá Melina. Gente do céu, hoje... Bom dia, Lari. Hoje vai ser assim, ó. Eu até tava falando sobre isso e tem a ver com a nossa live de hoje, tá? Tem um ponto bem importante com a nossa live de hoje, que a gente vai continuar falando sobre a nossa mentalidade próspera, a nossa prosperidade. E quando as gurias colocam aqui, gente, o dia todo comigo, é literalmente isso. Agora, às 7 horas, a gente tem live, 7h45, por isso que hoje vai ser uma live express, né? 7h45 a gente tem entrega de casos clínicos para o método Forfil. Durante o dia eu tenho mentoria com algumas delas que eu tô vendo aqui. E de noite tem entrega da mentoria em grupo do MTP. Isso já puxando o assunto da live, mas eu vou trazer depois, explicar um pouquinho o assunto da live antes da gente começar, mas só pra gente fazer um gancho aqui. Na teoria, gente, hoje é aquele dia que tu pensa assim, eu teria motivos para remarcar alguma coisa, sabe? Quando tu olha e tu fala, não, eu teria motivos para remarcar ou uma live, ou para avisar que não ia ter live, ou para remarcar os casos clínicos, ou para remarcar. Por quê? Porque vai ser das 6h30 da manhã, que foi quando começou, né, aqui, até as 10h30 da noite. Mas quando tu olha para esse processo e tu pensa assim, não, eu me comprometi, eu vou fazer isto, independente do que aconteça, né? A não ser claro, gente, que aconteçam coisas muito expressivas em termos de desequilíbrio, né? Mas fora isso, então, essa clareza que a gente tem que ter, é o que eu quero falar sobre isso hoje. Paola, bom dia, meu amor! Então, gente, voltando para nossa série de lives, eu quero que vocês pensem aqui comigo. A gente vem, tá todas as terças e quintas, trabalhando esta mentalidade próspera, trabalhando esse processo de a gente ter clareza, né, do quanto a gente precisa ter esta mentalidade forte para chegar onde a gente quer chegar. Lembram que eu costumo dizer que a mentalidade próspera, ela é um guarda-chuva, né? A mentalidade próspera, ela é um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, nós temos diversos pilares, nós temos muitos pilares. Isso significa, bom dia, Rubi. A Neuzinha tá pedindo se tá travando para vocês. Para mim tá ótimo aqui. Então, o que acontece? Embaixo desse guarda-chuva da mentalidade, gente, a gente tem um processo de vários pilares, né? Vários pilares que fazem o processo acontecer. Vários pilares que fazem isso chegar aonde vocês querem. Uma coisa que é muito importante a gente ter clareza, que é o quê? Quando a gente escuta falar assim, mentalidade, muito legal, todo mundo trazer esse posicionamento de mentalidade próspera, mas o que é isso na prática? Né? Eu costumo brincar, eu digo assim, o que é isso? O que significa mentalidade próspera numa terça de tarde? Por exemplo, hoje de tarde. O que significa isso? Por quê? Porque a gente trabalhar mentalidade, porque a gente falar de mentalidade, porque a gente levantar a bandeira da mentalidade é algo extremamente fácil a gente levantar essa bandeira. Mas e na prática, como funciona? Porque falar, né, tu tem que ter uma mentalidade próspera, tu tem que ter uma mentalidade próspera, tu tem que ter... Não, legal, mas como que eu faço isso na prática?
né? Então é isso que a gente vem trabalhando nesses pilares, que é o pilar, que todos os pilares das lives que a gente teve até agora. E hoje eu acredito que seja um dos pilares mais significativos, tá? Um dos pilares mais importantes, um dos pilares que tem mais base, tá? Por quê? Porque é praticamente impossível nós acessarmos essa prosperidade, nós acessarmos essa mentalidade próspera, nós acessarmos esses processos que a gente quer ou onde a gente quer chegar, se esse pilar de hoje não estiver extremamente fortalecido, gente. E o pilar de hoje que eu trago, tá? No somatório de todos os outros que a gente vem falando. Então, quem chegou novo aqui e não assistiu as lives anteriores, sugiro que assista, né? Quem tá comigo aqui desde a primeira live, né? A gente tá trabalhando isso, que são todos os pilares de mentalidade próspera. Então, a síndrome do impostor, o quanto a gente se coloca em papel de vitimista, o quanto, sem se dar conta, porque é processo inconsciente, o quanto a proteção faz com que a gente não faça as decisões que a gente tem que fazer, o quanto os pactos com a escassez faz com que a gente não dê o passo em direção ao merecimento. Então, existem vários fatores que são fatores invisíveis. Então, os fatores visíveis, a gente é muito prático, né? Fator visível é o quê? Ah, eu vou te ensinar a vender, fator visível eu vou te ensinar a captar cliente, fator visível eu vou te ensinar a estruturar o teu negócio, fator visível eu vou te ensinar a se posicionar, isso é o fator visível. Mas os fatores invisíveis, que são todos esses que a gente tá trazendo nos pilares das lives, são fatores que ninguém te ensina. Por quê? Porque tu tem que entender ele, pegar ele e começar a colocar ele na tua prática através da tua vivência, do teu movimento, da tua mudança. E isso é bastante desafiador. Quem disser que não é desafiador, gente, tá mentindo. É muito desafiador. Por que que é muito desafiador? Porque a primeira tendência que a gente tem é sair do combate. A primeira reação que a gente tem é sair e se proteger com alguns dizeres que já são falas prontas para o nosso processo protetivo. Falas prontas para o nosso processo protetivo. Eu não tenho tempo, eu não consigo, não é o momento, eu não sei, eu não vou dar conta, não é para mim, assim como tá bom. São frases que a gente se fala o tempo inteiro. E o pilar de hoje é o pilar de ser ensinável. Bom dia, Deni Mari, bom dia. O pilar de ser ensinável. Gente, parece simples, mas não é, tá? Quando a gente fala de ser ensinável, a gente, imaginem comigo, tá? Que existem, dentro da nossa cabeça, existem duas mentes, tá? Uma mente é uma mente próspera, que te diz assim, vai, tu merece mais, tu sabe que esse mundo é abundante, tu sabe que ali fora tem muito para te viver ainda, tu sabe que tu consegue realizar os teus sonhos, faz o que tem que ser feito porque tu merece essa vida. Essa é a mente abundante que fica falando contigo, tá? Essa mente fica ali. Em contrapartida, existe uma mente escassa, no mesmo ambiente, né? No mesmo lugar, que fica te dizendo aqui o quê? Isso não é pra ti. Será que tu quer essa vida? Será que tu quer fazer esse esforço? Onde tu tá bom. Não precisa fazer isso, tu já sabe fazer isso. Ah, olha o que... Eu vou usar o exemplo aqui das lives, mas coloquem isso pra vida, né? Ah, isso que a Mel tá falando, é óbvio, isso eu já sei. Ah, isso é uma repetição de um processo, parece que ela fala sempre a mesma coisa. E esta mente escassa vai fazendo o quê? Vai acobertando o que a mente próspera fala. E, gente, eu não tô falando isso baseado em nada, com coisa nenhuma, tá? Isso é a fisiologia do processo, né, de proteção. Isso não é vocês, isso sou eu e vocês, todos nós temos o mesmo processo protetivo, nós temos o mesmo processo de proteção. Isso significa que o fato de a gente ter o mesmo processo de proteção faz com que naturalmente
naturalmente, a gente tem uma tendência a fugir da nossa mente próspera, tá? O que acontece? Quando a gente tem essa mente escassa, muito latente, sem perceber, ó, a Ruby botou, é desse jeito. O que acontece? Quando a gente pega essa mente escassa e coloca ela para trabalhar no nosso processo inconsciente, ela é aquela mente que, onde ela estiver, ela vai trazer esses pensamentos, ela vai trazer estas sensações que isso eu já sei, eu já fiz de tudo e não consegui, e tudo eu já trabalhei, tudo eu já tentei, eu já fiz isso, eu já estudei isso, eu não... Isso que a Melina tá falando, vou trazer um exemplo, pode até servir para as pessoas, mas para mim não serve, porque ela não conhece a minha realidade. Para o meu trabalho não serve, porque ela não conhece a forma que eu trabalho. Para mim não funciona porque... E aí, gente, eu tenho uma coisa para te dizer, que foi uma ficha que virou para mim. Foi uma ficha que virou para mim. Quando tu entende que se tu sabe o que tu sabe, já que tu diz que sabe, mas tu não tem resultado, é porque tu não sabe. Saber e não executar é a mesma coisa que não saber. Por quê? Porque quando tu sabe e tu executa, tu tem resultado. Eu tô fazendo isso e não tô tendo. Quanto? 1, 2, 3, 20, muitos e muitos movimentos de repetição. Isso é ser ensinável. Confiança é ensinável. Confiança no processo, confiança no passo, confiança em vender teu trabalho, confiança em falar da transformação que tu gera, isso é ensinável. Só que muitas vezes, na primeira dificuldade em relação a ser ensinável, as pessoas fogem. Por que fogem, gente? Fogem porque o processo inconsciente está falando. Fala o quê? Tu não precisa disso. O que o processo está falando? Tu não precisa desse processo. Tu não precisa estar passando por isso. Tu não precisa. Fica onde tu tá, que tá tudo bem. E aí a gente entra em alguns pecados, vamos dizer assim, em relação ao nosso negócio, em relação ao nosso processo de prosperidade, em relação ao nosso crescimento. Quer ver? Quando tu oferece o teu trabalho para alguém e a pessoa fala que não. Aí tu oferece de novo, de uma outra forma, tu tem lá um script de venda, aí tu tenta vender, e aí a pessoa diz não, e aí o que eu já percebi, o que pode acontecer, né? Já percebi que algumas pessoas desencadeiam em si o que a gente chama da ira. O que é essa ira? É aquela sensação do tipo, então tá, então não quer, então não é pra ti mesmo, eu não vou, nem responde mais, eu não vou... Entendem? Por quê? Porque esta sensação do tipo, então eu não sei, então não quer, tudo bem, então eu não falo mais. Se vier me procurar depois, eu vou aumentar o valor. Se vier me procurar depois, eu vou dizer que não tem vaga. Né? Quantas vezes vocês já escutaram isso ou já passou isso pela cabeça de vocês? Tá tudo bem, gente. Isso são processos inconscientes de proteção. Só que isso mostra o quê? O quanto a gente tem dificuldade de ser ensinável. Porque isso faz com que toda vez que alguém se posiciona e te enfrenta no processo de te dizer eu não quero o que é teu, a gente traz essa sensação de ira de dentro da gente. Por quê? Para se proteger. Só que toda vez que a gente faz isso, a gente sai um pouquinho mais do processo de ser ensinável. Porque por proteção a gente fica dizendo, eu não vou. Aí eu digo, por exemplo, como mentor, um exemplo aqui, né? Como mentor eu digo assim, repete essa ação que tu fez de vendas. Um exemplo. O que a pessoa me fala? Mel, não deu certo pra mim. Não, porque não deu certo. Eu já tentei e não deu certo. Às vezes tentou uma vez. Às vezes tentou 5 vezes. E muitas vezes... Olha só, gente, agora falando sério em relação a percentuais de sucesso, tá? Percentuais de sucesso quando tu inicia um processo novo de venda, seja
um processo novo do teu trabalho, um processo de vender um projeto novo, um processo de vender uma sessão de terapia nova, um processo de vender uma estrutura de trabalho nova, ela começa, prestem atenção, ela começa a ter resultado, ou seja, gente, isso é técnico, tá? Ela começa a ter resultado, que é alguém começa a querer ela a partir da 7ª tentativa de oferta. O que isso significa? A partir da 7ª tentativa de oferta vai ter um cristão que vai dizer, eu quero. Gente, vocês estão escutando o barulho? Estão escutando? Tem um pica-pau lindo desse tamanho que vem aqui no vidro e fica batendo para fazer a coisa mais querida. Pronto, voltem para a live aqui comigo. E aí, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que depois de 7 tentativas, isso é para qualquer negócio, as coisas começam a ter clareza, as coisas começam a rodar. E aí eu escuto muita gente me dizendo que, Mel, não vou repetir essa ação de vendas porque eu já tentei 1, 2, 3 vezes e não funcionou. Mel, eu não vou postar no Instagram porque eu posto meu serviço, eu posto meu negócio e ninguém curte, ninguém vem, não tem pacientes por ali. Mel, eu não vou chamar os meus ex-pacientes no WhatsApp para oferecer esse processo novo porque eu já tentei mês passado e não funcionou. Gente, isso é o pior sabotador e o pior pacto com a escassez que a gente pode ter, que é usar, né, o nosso fator fisiológico protetivo para validar nosso processo de escassez, para validar o nosso processo de, para mim não funciona, tá? Eu vi aqui 2 comentários, né, que eu tava lendo aqui. A Dani botou, bateu aqui, Mel, conflitos internos pegando. E a Neuzinha, todos os dias é uma luta com essa mente escassa, mas a próspera está ganhando. Gente, a Ruby, a Mel chegou na minha vida com asas, trazendo o método Forfil com um talento mandado por Deus. Meu amor, o que é importante a gente entender quando a Dani e quando a Neuza trazem esse posicionamento, essa realidade pra gente, né? Que é de conflitos internos. Isso é extremamente, presta atenção no que eu vou falar agora, extremamente positivo, gente. Extremamente positivo. E isso é processo neural, sabe por quê? Porque, pensem aqui comigo, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui, quero desenhar pra vocês uma coisa, para que vocês entendam, quando eu falo de processos neurais, essa repetição de padrão sem vergonha que a gente faz, tá? Ó, deixa eu fazer aqui. Gente, isso aqui, tá? Quem é a minha aluna, ou quem é da área da saúde, quem estuda aí, já vai entender o que eu vou falar. Mas eu quero que vocês tragam isso pra live de hoje. Isso aqui, gente, é um processo neural. Isso aqui é uma sinapse. O que é isso? Tu repete tanto que tua mente encontra um caminho, tá? Tua mente encontrou um caminho para aquela ação, para aquela situação. Então, por exemplo, Mel, eu não tô conseguindo trabalhar minha prosperidade, sempre que eu tento alguma coisa dá errado, eu não consigo dar o passo, eu me sinto bloqueado. Isso é um processo neural, isso é um caminho neural que se criou, tá? Isso é um processo neural que se criou, beleza. Quando eu começo a me trabalhar, e eu vou trazer o exemplo, por exemplo, o próprio exemplo das lives que a gente tá fazendo. Quando tu te propõe a todas as terças e quintas, 7 da manhã, estar escutando, né, sobre mentalidade próspera. Gente, quem é minha aluna vai saber, olha aqui, ó, quais são os 3 processos neurais que fazem a gente mudar as sinapses? Ver, ouvir e sentir. Lembram? Ver, ouvir e sentir? Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Vendo, me ouvindo e sentindo como reverbera em vocês o que eu tô trazendo. Vocês estão fazendo o quê? Uma mudança de processo neural, tá? Agora volta aqui.
Olha que a Naya botou. Mel, todos os dias é uma luta contra os meus monstros internos. Ontem foi um dia que me sabotei muito, mas consegui vencer o desânimo. Isso aqui, isso que a Naya trouxe, é uma realidade de, se não for 100% das pessoas que estão aqui, a grande maioria, inclusive minha. Os nossos processos internos são sem vergonhas. Por quê? Porque os nossos processos internos fazem com que a gente entenda que isso aqui é o que salva. Então, vamos lá comigo, tá? Isso aqui é um processo neural, onde esse processo neural é aquilo que eu aprendi desde a minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta, onde eu trago informação do tipo, não é pra mim, não é o momento, eu não vou oferecer porque vão recusar o meu serviço, eu não vou aumentar o preço porque ninguém vai querer, eu não vou oferecer um trabalho novo porque quem é que vai comprar, eu já ofereci o meu trabalho para... passei um mês inteiro oferecendo e ninguém comprou, então não é pra mim. Isso é um processo neural criado, gente. Um processo de escassez, um processo de proteção. Lembram que eu trouxe, né? Não lembro se foi na aula passada, na live passada ou na outra, que eu trouxe pra vocês. Nós temos tendências culturais, gente. Os brasileiros têm tendências culturais à escassez. Por quê? Por histórico cultural, por histórico de todos os nossos antepassados terem vindo fugindo, passarem fome, escravidão. Então nós temos esse processo neural muito forte, tá? Beleza. Vocês estão aqui comigo toda terça, toda quinta, estão trabalhando o mental de vocês. O que vocês começam a criar aqui, tá? Esse meu desenho tá tão bonito. Vou botar aqui, peraí. Vocês começam a construir um novo processo neural, tá? O que é esse novo processo neural? Uma nova sinapse. Uma nova sinapse neural, que é construir esse novo caminho, construir este novo caminho neural, baseado no quê? Pensamentos de prosperidade, ações de prosperidade, mudanças pessoais, mudanças profissionais, mudanças relacionais em relação à prosperidade, tá? Beleza. Eu tô criando novas sinapses de prosperidade aqui. Quem cria esse novo caminho neural aqui? Quem que faz isso aqui acontecer? Gente, minha caneta não tá funcionando. Tem problema, a gente pega outra, né? É assim que funciona. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Eu quero... Como que a gente cria essa nova aqui? Como que a gente mantém? Ambiência, pessoas e mental. A ambiência, as pessoas e o meu mental é o que vai conseguir manter essa sinapse aqui, tá? O que isso significa? Quanto mais eu vou fortalecendo essa sinapse aqui, eu vou fazendo o quê? Quebrando essa aqui. Por quê? Porque o meu neural encontrou um novo caminho. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Eu quero trazer pra vocês o porquê que é tão difícil ter clareza do nosso pensamento de prosperidade sem sair da caminhada. Por que é que a gente fala tanto em prosperidade, mas muita gente se boicota, se sabota? Quem tá fazendo sentido pra vocês esse processo? Tá? Porque, ó, então o que acontece aqui? Pra mim manter este novo caminho neural, este processo forte, eu preciso de ambiência, pessoas e o meu mental. Quando eu falo mental é o quê? Me trazer pro consciente o tempo inteiro. Usar o meu mental o tempo inteiro. Do tipo,
eu tô me sabotando, eu tô me sabotando, eu tô me sabotando, eu tenho que estar... Não dá, não pode. Entendeu, Neuzinha? Só que aí, gente, vem uma outra coisa. Eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá, olha aqui, tá? Então, vamos de novo. Uma sinapse, um caminho neural de escassez, onde eu tenho medo, insegurança, tá? Um caminho neural novo, que foi criado de prosperidade, de ter uma clareza de onde tu quer chegar, de ter uma clareza do que tu quer fazer, de ter uma clareza, tá? E aí, o que acontece aqui? Aqui, acontece que se eu não estiver em ambiente que me fortalece, por exemplo, as lives que a gente tem de terças e quintas, 7 da manhã, é um ambiente, porque você se propõe a estar aqui para fortalecer essas novas sinapses neurais, tá? Ambiente, pessoas. A gente tá aqui sempre nas terças e quintas com uma faixa de 20 a 30 pessoas assistindo essa live. E quando eu abro a live, as primeiras 10, 15, 20 pessoas são as mesmas. O que isso significa? Pessoas. São pessoas que estão buscando o mesmo processo. E mental. O que é o mental? É quando alguém escreve aqui, Mel, tô me sabotando. Opa! Eu tinha um professor francês que dizia o quê? Quando tu começa a ter consciência do teu processo, é porque tu já está em processo de cura. Ou seja, quando a pessoa diz, isso aqui que eu tô fazendo aqui, eu tô me sabotando. Isso já é processo de cura. Porque a grande maioria das pessoas, quando está se sabotando, diz o quê? Valida e fortalece a informação. Ela não se dá conta que ela está se sabotando. Ela fica dizendo o quê? Pra mim não dá certo, pra mim não funciona, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não dou, não conta, blá, blá, blá. Isso é quando a pessoa não tem clareza. Agora, quando a pessoa tem clareza, ela fala o quê? Eu tô me sabotando. Clareza. Muito bem. Suponhamos que eu não tenho isso aqui. Eu trabalhei muito, né? A minha prosperidade, trabalhei muito, acho que eu já sei tudo. Tudo isso que a Mel tá falando eu já sei. Tudo isso que a Mel tá falando eu já sei. Pois é, tá tendo resultado? Não, então não adianta saber. Entendem? Isso é pra vida. Então, o que eu faço? Criei esse caminho neural de prosperidade, porém, não me mantive em ambiências saudáveis, não me mantive relacionado com pessoas que pensam que nem eu e querem crescer, não tenho meu mental ativo. O que acaba acontecendo, galera? Isso aqui começa a perder força. Por óbvio, isso aqui começa a perder força. E o que o meu corpo, o meu mental, o meu neural voltam a fazer? Voltam a usar um caminho que ele conheceu a vida toda e que funcionou. Que é qual? Esse aqui. Ele sai daqui e volta. Quantas pessoas vocês já conheceram que tinham uma agenda de trabalho super abundante e perderam tudo? Exemplos. Quem ganhou? Exemplo. Quem ganha na Mega Sena, quem ganha nesses programas tipo um Big Brother da vida, quem ganha dinheiro com isso, tem isso aqui forte? Não. Não tem. E não é porque é uma pessoa boa, ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem porque não trabalhou mental. O que ela faz? Não tem um ambiente certo, não tem pessoas certas, não tem um mental forte, ela perde e volta pra cá. Eu já cansei de ver gente que estava ascendendo, chega num ponto que ascendeu ali um pouco e pensa, agora tô bem, agora já sei fazer as coisas e cai. E não é porque não sabe, não é porque não sabe, é porque não está sai desses lugares e volta pro lugar de sempre. E aí o caminho neural que se criou, as sinapses neurais que se criaram, perdem força e aquela sinapse básica volta.
que é uma básica. Por que eu digo básica? Porque é fisiológica. Esse caminho antigo permanece para sempre, Mel. Neuzinha, esse caminho antigo, ele precisa ser trabalhado sempre, tá? O que é ser trabalhado? Porque a gente tem que entender que esse caminho antigo, lembra dentro do Forfil que a gente fala das gavetinhas? Esse caminho antigo é uma gavetinha. É uma gavetinha que vem de hereditariedade, é uma gavetinha que vem de gestação, é uma gavetinha que vem de ambiente de infância, é uma gavetinha que vem de crenças. E aí o que acontece? A gente trabalha, cria um processo neural forte. Só que por que esse antigo, se eu sou forte no processo, ele não volta? Cara, isso aqui é o ouro que eu vou trazer pra vocês aqui agora, tá? Lá vou eu desenhar, peraí, tá? Um processo neural anterior, um processo neural novo, tá? Vou escrever aqui pra gente entender de novo, tá? Isso aqui vai cair a ficha de vocês, porque que muitas vezes vocês estão crescendo, né, ascendendo e voltam, tá? Ó, vamos de novo, aqui. Esse outro desenho, porque o outro tá muito rabiscado. Processo neural, sinapses antigas, escassez, medo, insegurança, a prosperidade não é pra mim, a abundância não é pra mim, dá muito trabalho, Processos novos, sinapses neurais novas de abundância, de saber que pode, fortalecimento em cima de ambiência, pessoas e mental. Show? Beleza. Neuzinha perguntou, Mel, mas isso aqui, conforme eu vou crescendo aqui, eu vou diminuindo aqui, né? Lembra? Eu vou diminuindo essa sinapse neural aqui. Se eu diminuo essa aqui, naturalmente isso aqui vai fortalecer. Gente, quando tu fortalece essa sinapse neural aqui, quando tu fortalece esse processo neural aqui, naturalmente tu muda o teu ambiente. Naturalmente tu muda as pessoas que tu convive. Naturalmente tu muda o teu mental. Não tem, presta atenção, não tem, de novo, não tem, repitam comigo, não tem como tu conviver nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas e ter um processo neural novo. Não tem como tu conviver nos mesmos ambientes, tu conviver, Mel, mas vou dar um exemplo, mas o meu relacionamento, é um ambiente que me sabota. O meu relacionamento o meu núcleo familiar é um ambiente que valida os meus processos neurais anteriores, antigos e sabotadores. Então é tua óbvio, gente, não tem como tu abandonar, tipo, então vou sair no mundo sozinha, vou separar do meu marido, fugir da família. Não tem, né, gente? Vamos lá, vamos ser honesta, né? Uma das coisas que me incomoda é quando eu escuto algum terapeuta, tá, dizer assim, o ambiente é o que o ambiente tá te machucando, traumatizando, então tu tem que sair dele. Cara, peraí, às vezes é um relacionamento, a pessoa não tem como sair desse relacionamento, ou não quer, ou por algum outro motivo, o problema é o trabalho, sim, mas eu tenho que me sustentar. Então, o que eu quero trazer pra vocês não é simples assim, aí sai do ambiente. Te fortaleça com recursos que tu tem para estar neste ambiente e não ser engolida por ele. Então, o que acontece aqui? Quando tu muda, quando tu tem ambientes, que esses ambientes validam a tua escassez, validam a tua dificuldade, validam o teu medo, validam a tua insegurança. Quando tu tem pensamentos que te dizem assim, tu não consegue, não é pra ti, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá repetindo esse padrão? Não precisa, tu tá exausta, fica onde tu tá, não faz, tu vai investir nisso e não vai dar certo, tá? É tua obrigação mudar a ambiência, pessoas e mental, né? E aí o que acontece? Mel, eu não tenho como mudar porque o meu marido, minha família, busque ambientes de pessoas que te fortaleçam, que tenham o mesmo pensamento, que tenham esse mesmo pilar forte para neutralizar o processo. Porque qual é o maior erro que eu percebo?
as pessoas usam essas informações de a minha casa, é meu marido, é minha família, eu não para validar o seu pensamento de escassez, o seu pacto com a escassez. E aí, o que isso tem a ver com o assunto da live de hoje, que eu falei de um dos maiores pilares da mentalidade próspera é ser ensinável. Porque uma pessoa é ensinável quando fortalece este pilar aqui. Ela entendeu, além de ser ensinável, ela é inteligente o suficiente para entender que se ela sair deste processo, para onde ela volta? Para aquilo que fez ela sobreviver. Talvez muitos de vocês vão se identificar com isso. Chegaram aqui, conseguiram resultados muito legais e daqui a pouco do nada voltaram pra cá. O que acontece? Mudou isso aqui. E isso é o que eu bato tanto, gente. Ó, a Estê falou, é a diferença entre mudança e transformação, tá? Então, é o que eu bato muito na tecla, por exemplo, de que ambientes importam. Óbvio, porque é o ambiente que vai validar minha mudança, que vai me dar sustentação. Quem tá aqui e que é da mentoria sabe muito bem sobre isso. Por quê? Porque o nosso grupo, por exemplo, da mentoria, que é uma mentoria que traz essa prosperidade, né? Que ensina, sim, captar cliente, ensina a vender, ensina a estruturar negócio, ensina a divulgar o trabalho, ensina a se posicionar, mas nada disso funciona se eu não tenho o ambiente que tá te dizendo, é difícil, mas eu tô aqui. Tu não vai conseguir fazer esse processo no primeiro momento, mas eu tô aqui, eu te ajudo. O grupo se ajuda, esse é o ambiente. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes em casa esse ambiente não vai existir. Porque eu sei que muitas vezes em casa esse processo de validação não vai existir. E é por isso que dentro, eu tô usando o exemplo da mentoria porque é uma questão de ambiente. Por isso que dentro da mentoria a gente tem, o grupo conversa sobre, gente, não tô conseguindo vender terapia, por exemplo. O que vocês fizeram que deu certo pra mim fazer também? Desde isso até, gente, olha só, tô desanimado, tô cansado, acho que não é pra mim, não tô conseguindo fazer. Por quê? Porque são pessoas ensináveis. E quando tu sai do teu pilar, da arrogância interna, né? A arrogância interna que eu quero dizer é essa proteção de arrogância de dizer, eu não vou levar minha dor, eu não vou expor minha dor, não vou pedir ajuda. Isso faz com que naturalmente tu volte para aquela sinapse antiga que tu tem. Então, escolham ambientes que validem o fato de ser ensinável. Rubi, meu primeiro passo de mudança de ambiente é ir na imersão. Verdade, Rubi, tu vai estar na imersão, né? Olha só que coisa linda. Escolher um ambiente para romper esta bolha. Então, gente, falei pra vocês que hoje a live ia ser express, por quê? Porque daqui 4 minutos eu tenho que entrar entregar os casos clínicos para a comunidade Forfil, que todo mês a gente tem os casos clínicos, tá? Mas quero muito, muito, muito que vocês compartilhem esse conhecimento, essa live e esse movimento com mais pessoas que precisam ter essa clareza sobre por que é que eu tenho resultados e volto, por que é que eu vou até um ponto e não consigo manter sinapses que não estão sendo validadas com ambiência, pessoas e mental. E fica o convite aqui para quem entender. Todas as lives eu me propus a todas as lives abrir 3 horários, né, cada live, para analisar os negócios de terapia de terapeutas que não estão tendo resultado, para conseguir dizer, tem cabelo, eu e os meus cabelos que ficam caindo, né? Para dizer, para mostrar e para ajudar onde está a falha do processo e ajudar vocês a darem o próximo passo. Então, gente, em função de agenda, eu não tenho como estar suprindo a demanda de todo mundo. Então, quem é terapeuta, profissional da saúde, da estética, que tá aqui, que não sabe por que não está conseguindo romper essa bolha, quer, né, de certa forma, um olhar, uma avaliação sobre o seu negócio, terminando a live, vai no direct e escreve, Mel, eu estava na live, quero uma análise do meu negócio. E a gente conversa. Por quê?
Porque prosperidade se dá em ambiência, prosperidade se dá em processos de ruptura de medo e prosperidade se dá no servir. E o meu objetivo, e eu sempre falo, eu sirvo primeiro e tenho recompensa depois. Sempre sobre servir primeiro, combinado? A Cami. Na imersão vamos romper na marra, vamos, até porque depois da primeira imersão que teve muita gente ali, inclusive a senhorita Cami, que tava assim, ó, outra pessoa. E os ambientes nos favorecem continuar nesses processos. Gente, combinado, quem é da comunidade Forfil, vai lá pro Zoom, me deem 2 minutinhos pra mim chegar lá. Beijos. Quinta-feira, 7 da manhã aqui comigo e vamos junto, vamos criar novas sinapses neurais juntos, combinado? Obrigado, gente, por estar comigo. Até quinta!